de Inovação na FIMA Brasil 2023. E agora a gente vai então para o próximo palestrante, próxima palestra. Case MMS, solução para a montagem de imóveis. Nós convidamos João Armesto, que é vice-presidente comercial da MMS, Produtos e Marketing, formado em Marketing e Vendas e com MBA em Gestão de Negócios. Também temos Andreas Marketing, que é diretor de operações, formado em Desenho Industrial e Logística. Por favor, queiram tomar conta aqui do palco. A palavra está com vocês. Sejam bem-vindos, então, ao ecossistema de inovação. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Agradecer a oportunidade também da organização do evento de abrir esse espaço para a gente falar de um assunto que a gente entende ser super importante para a cadeia e para a indústria, para o setor moveleiro, mas que até então aqui a gente não via presente na feira. Esse é o nosso segundo ano. Então o Andreas vai dividir o palco aqui comigo. A gente vai contar para vocês um pouco da história da MMS, que é uma solução criada de montagem de imóveis para atender o setor moveleiro, que inicialmente a gente mirou muito forte no varejo. Hoje a gente já está atendendo a indústria, inclusive, né? E a gente hoje é especialmente focado para o móvel pré-fabricado, pronto, vendido em kits, né? A gente está aqui presente no pavilhão C. A gente já foi procurado por algumas empresas de móveis planejados. A gente está estudando também de como é que a gente pode avançar para no futuro breve também entrar nesse segmento. Então aqui eu acho que já fizeram as apresentações, né? Eu sou o João Armesto, eu sou vice-presidente da companhia. Eu tenho 24 anos de experiência na indústria de serviços, basicamente minha carreira toda dedicada. E o Andreas, que tem 21 anos de dedicação ao setor moveleiro, 17 na indústria, trabalhou 17 anos na Tokstok e 4 anos que ele está conosco à frente da operação da companhia da MMS. Acho que para vocês entenderem um pouco só em que contexto que a MMS está inserida, ela foi uma companhia criada e fundada pela Tempo, que é uma gigante do setor de serviços no Brasil, uma empresa talvez pouco conhecida para os consumidores finais, porque é uma empresa que se relaciona muito com outras companhias, mas é uma companhia que tem, ano que vem, completa 30 anos de atuação, está disponível para quase 30 milhões de usuários no Brasil, presta quase 4 milhões de serviços, para vocês terem ideia, uma companhia de um faturamento de aproximadamente 1 bilhão de reais, que vislumbrou, né, uma oportunidade nesse segmento e criou, então, a MMS. Eu vou passar um vídeo rápido aqui para vocês, que fala um pouco do conceito da montagem, que é uma sketch de um ator e de um roteirista, bem rapidinho aqui. Atenção para o top de 5 segundos. Me ajuda a montar a sapateira? Eu não estou mandando em você. Pega você então o manual, daí você me fala o que é para fazer. Uma direita ao contrário. Mas eu não estou brigando, que eu acabei de montar uma igual essa, é por isso que eu tô falando. Viu o saquinho de letra F? Você tá em cima do F. Ah. De baixo encaixa, mas o de cima não. Que eu acho que era daquele jeito que você tá fazendo. Ah, olha lá o F. Como que não tava embaixo o F? O que me chamou a atenção desse vídeo, né, ele é um vídeo engraçado, um vídeo rápido. Eu não conhecia, né, o influenciador, ele tem mais ou menos quase 400 mil seguidores. Só que olha a importância do assunto montagem de imóveis. Não tem um mês esse vídeo. 2 milhões de reproduções, 147 mil curtidas, 81 mil compartilhamentos, 1.226 comentários. E basicamente os comentários são relacionados a pessoas leigas que tentam montar um móvel e não conseguem, quanto isso impacta na vida delas. E aqui tem alguns comentários que valorizam a atividade do montador de móveis, que é um investimento muito importante. E de fato, acho que foi isso que fez a nossa companhia ver essa oportunidade na indústria. A realização da compra de um móvel, ela só acontece quando esse móvel está montado, funcionando, de acordo com as suas características pré-definidas. Então,
Obviamente, montar um móvel não é uma tarefa fácil, né? Muitas vezes ela é encarada como sendo uma tarefa simples, mas ela não é. Aqui é uma lista, obviamente não exaustiva, de assuntos delicados e complexos que precisam ser observados na execução de uma montagem de móvel, né? Então, às vezes a gente vai tentar executar aquela tarefa, mas é complicado, né? Ferramentas necessárias em pleno funcionamento, as instruções que às vezes são muito teóricas, pouco compreensivas, móveis de alta complexidade, móveis pesados. Então, tudo isso abriu para a gente um olhar importante para a indústria, porque as soluções disponíveis que haviam no mercado para esses consumidores executarem um serviço de montagem, ou eram soluções mais caseiras, as pessoas que montam por conta própria, né, um mercado informal, que eventualmente tem alguma pessoa que tem uma habilidade e é indicado para outra pessoa, plataformas que fazem indicações de profissionais, e a gente viu o varejo, né, uma carência, e o próprio varejo também investindo para montar a sua própria estrutura de montadores. E esse é um ecossistema que gerava muita ineficiência, porque o varejo obviamente não dava conta de atender todo o volume de montagens que tinha, dispersão geográfica e tudo mais. Então, essa é uma indústria que ficou quase se retroalimentando, e foi onde a gente viu essa oportunidade, né? Essa baixa eficiência desse ecossistema, e os varejistas tendo que assumir um protagonismo de uma atividade que não era a atividade mais relevante para ele. A atividade do varejo é comercializar e vender o móvel, não vender o móvel, né? Então, a gente viu todos esses elementos, né, que essa montagem de maneira geral era quase sempre vista como uma tarefa simples, um baixo comprometimento com a qualidade, não porque se executava de qualquer jeito, mas porque as pessoas não tinham as habilidades necessárias, inexistência de um pós-venda eficiente, né, o processo de montagem, quando ele é o caminho feliz, é muito legal, mas quando ele não é o caminho feliz, é muito complexo, quando precisa fazer uma troca de peça, alguma coisa nesse sentido. Então, praticamente nesse ecossistema não existe um pós-venda eficiente. A degradação da qualidade para quem compra o serviço no período de alta sazonalidade, Black Friday, né, os tempos muito alongados, tanto de entrega quanto de montagem de móveis. E, por fim, o baixo uso de tecnologia. Quase não havia tecnologia envolvida para ajudar essa cadeia a funcionar melhor. Então, antes de passar para o Andreas para contar um case que a gente tem bastante relevante, esses foram os principais elementos que a gente viu para colocar de pé essa companhia no ano de 2019. Então, essa forte fragmentação, né, não existia alguém fazendo montagem de imóveis de maneira estruturada, organizada e com a capacidade de atendimento pleno do varejo. A atividade de montagem de imóveis tinha 100% de match com a atividade que a Tempo fazia, essa gigante do setor de serviços aqui no Brasil. A gente viu a oportunidade de desenvolver uma solução inovadora, única, completa e definitiva, dado que a gente cuida da montagem desde o momento da venda até a execução do serviço. E, por fim, uma companhia com uma forte estrutura de capital para fazer frente aos desafios e os investimentos necessários, porque, obviamente, a gente sabe que se cobra muito o varejo cobra muito, né? E o resultado de uma boa montagem é muito importante para você desonerar a cadeia como um todo. Agora eu vou passar para o Andreas, que vai contar para vocês um pouco do nosso case com as Casas Bahia e o Ponto Frio. Muito obrigado. Valeu, João. Olá, bom dia a todos. Bom, como o João falou, a MMS ela surge da Tempo, que já tinha um relacionamento com a Via dos serviços de multiassistência. E aí nessas conversas a Via entendeu que a MMS que a Tempo seria uma parceira para fazer a reestruturação de toda a operação de montagem de imóveis deles. E nos desafiaram para a gente desenvolver esse projeto, né? Então a gente começou a mapear esse desafio, que era um desafio gigantesco na época. Quando a gente começou a se relacionar com eles, pra vocês terem uma ideia do volume, era algo em torno de 200 mil montagens por mês, então mais de 8 mil clientes atendidos por dia. E isso gera todo um desafio gigantesco para você estruturar essa operação, né? Então a gente precisaria montar uma operação com capilaridade nacional, desde pequenas cidades onde você tem um único CEP para achar
o endereço da casa do cliente, como grandes capitais, onde você tem milhares de montagens realizadas no mesmo dia, né? E, obviamente, então a gente tinha que suportar esse volume, mantendo um prazo atrativo. Também não adianta a gente alongar demais a montagem após a entrega do móvel. Obviamente, executar com qualidade, fazer uma microgestão. Quer dizer, aqueles 8.000 clientes, todos os 8.000 clientes são tão importantes como um único cliente que a gente tem que também atender e amparar caso algo saia da esteira. Uma jornada atrativa para o cliente, isso a gente entendeu logo de cara, que a gente precisava criar um modelo que 90% da operação fosse executada em um modelo automático, sem depender de um back-office gigantesco, de muita gente envolvida nesse processo. Então a gente precisava ter uma jornada muito intuitiva para o cliente, que ele fizesse ali um autoatendimento, né? O apoio lojas também é muito importante. Sempre que um cliente vai à loja para reclamar de uma montagem, é um momento extremamente crítico e a gente precisa estar preparado para que esse lojista, gerente da loja ou vendedor consiga ligar para alguém, falar com alguém que esteja empoderado e consiga resolver o problema do cliente naquele minuto, né? E, obviamente, uma relação trabalhista padronizada, uma solução juridicamente segura, né? Então, esse foi o primeiro mapeamento que a gente entendeu ali, o que a gente precisava fazer, né? E aí a gente entendeu que a gente precisava criar uma plataforma de gestão de serviços e não só uma operação de montagem de imóveis. Então a gente precisava de alguma forma monitorar todo esse ecossistema dentro de um sistema, né? Então as vendas ocorrem na loja física ou nas lojas online. Você precisa naquele momento inicial oferecer ao cliente uma possibilidade de agendar aquela montagem de uma maneira assertiva. E para isso a gente desenvolveu um sistema de capacidade de montagem por região. Então o cliente compra um móvel, a gente monitora qual que é a data prevista para entrega, olha a nossa capacidade naquela região e oferece ao cliente um prazo que ele escolhe a data da montagem já no momento que ele compra um móvel. E a gente tem como objetivo sempre ter uma data disponível no dia posterior à entrega do móvel. Isso é um SLA super importante para nós, para a gente não perder competitividade. E feito o agendamento, tem que ter todo a questão do monitoramento, né? Vou mostrar aqui um pouco o macrofluxo, como funciona a operação. Então, no momento zero, o cliente compra o móvel, junto com isso, legitagem. A partir daquele momento, a gente começa a se relacionar com o cliente através do WhatsApp. Então, a gente já manda uma mensagem para o cliente de boas-vindas, informando para ele, parabenizando ele pela aquisição daquele serviço, informando os dados como endereço, tipo do móvel, data que ele agendou a montagem, e ele, a partir desse momento, ele já consegue interagir com o nosso sistema, que são bots e robôs, que ele pode mudar o endereço dele, mudar alguma informação, mudar a data de agendamento, tudo isso feito de forma automática, né? Depois tem a entrega do móvel, que pode ocorrer ou não, né? A gente sabe que a logística nem sempre é tão precisa numa operação desse tamanho, então é comum acontecer do móvel ser entregue antes, ser entregue depois, ou ainda ser entregue na data, mas a logística não atualizar o sistema e a gente não receber essa informação. Então a gente monitora isso. Se a gente recebeu a informação, a gente manda para o cliente uma confirmação do agendamento do serviço para o dia seguinte. Se a gente não recebe a informação, a gente pergunta para o cliente, através de uma mensagem de WhatsApp, se ele recebeu o móvel. Porque se ele recebeu, mesmo que eu não tenha informação, eu também confirmo a montagem com ele. Ou se não recebeu, ele tem a possibilidade de me informar posteriormente. Aí no dia da montagem, no dia seguinte da montagem, a gente manda para o cliente uma outra mensagem com uma foto do prestador que irá visitá-lo e com as informações, e ele pode fazer um tracking desse montador, assim como você pede um iFood, que você vê no mapa o montador chegando, o prestador chegando. Então a gente também oferece isso ao cliente e que evita visitas frustradas, né? Então isso,
Isso é muito importante, né? O tempo todo a gente tende a querer setar a expectativa do cliente. O cliente sempre quer saber, para evitar que o cliente nos acione, a gente fica o tempo todo falando para o cliente, o montador está chegando, a montagem é amanhã, o seu agendamento está confirmado, né? E após a execução do serviço, imprevistos acontecem, existe todo um checklist que o montador precisa preencher. A gente fez um aculturamento para essa rede, dizendo que o checklist é o amigo do montador, então ele o tempo todo pode comprovar que ele está fazendo o serviço de forma correta. Então ele chega na casa do cliente, ele precisa tirar uma foto da embalagem dos produtos ainda, do móvel ainda embalado, para comprovar se aquilo tem uma avaria, tem uma quina batida. Quando ele abre, se ele tem a foto mostrando que a caixa tinha uma batida, ele pode mostrar que o móvel está com a avaria porque aconteceu alguma coisa na logística. Então todo o processo ele é monitorado, fotografado através do checklist. E caso tenha necessidade de substituir alguma peça, o montador monta o produto, no entanto ele preenche lá dizendo que precisa trocar a lateral esquerda ali do armário, porque ele está com uma avaria, mas ele deixa o produto ali em uso para o cliente. E posteriormente a gente recebe essa informação que a peça foi enviada e o montador vai lá de novo, faz a substituição, termina todo o atendimento, né? Ao final do serviço, que é uma outra comprovação, uma outra segurança para o montador, ele mostra o produto ao cliente, o cliente assina, atestando aquela finalização do serviço, e depois o cliente recebe uma pesquisa de satisfação, que a gente utiliza a metodologia do NPS, o Net Promoter Score, e isso também, o tempo todo, retroalimenta a performance do montador, né? Então todo o cumprimento da agenda, a pesquisa NPS, a qualidade que o montador realiza os serviços, o nosso sistema entende, retroalimenta o sistema, classifica o montador num score de 1 a 5 estrelas, e isso é considerado no nosso algoritmo de distribuição, é sempre priorizado o montador 5 estrelas. Então o montador também ele percebe, sabe que quanto melhor ele atua no serviço, quanto melhor ele executa, mais serviços ele recebe, mais dinheiro ele ganha, e isso tudo faz com que a gente consiga manter uma operação com bastante qualidade. Aqui um pouco da nossa capilaridade atual, como a gente atua. Então, como eu falei, a gente atua até aqui no centro-oeste, sudeste, nordeste, mas também em regiões super afastadas. A gente tem atendimento no Acre, em Manaus, em Roraima, né? Então a gente atende em qualquer lugar do Brasil. Aqui, inicialmente, a gente estruturou a nossa tabela de precificação através de um percentual do valor do móvel. No entanto, em nossas reuniões comerciais, a gente entendeu que o mercado necessitava também de uma outra solução que abrangesse outro tipo de produto. Eu vou dar um exemplo rápido. O preço do produto de um guarda-roupa, ele aumenta proporcionalmente ao tempo de montagem. Então, um guarda-roupa de 2 portas custa, hipoteticamente, aqui R$1.000 e demora 50 minutos para montar. Um de 4 portas custa R$1.800 e demora 1h20 para montar. Então, é muito proporcional essa evolução. Então, faz sentido eu manter um percentual do valor do móvel para custear o serviço dessa montagem. No entanto, isso não funciona, por exemplo, para um sofá, onde você tem, para você montar uma poltrona que você vai parafusar os 4 pés, você gasta provavelmente um tempo muito parecido para montar um sofá que também tem 4 pés, um sofá de 3 lugares. Então não faz sentido a gente manter essa correlação do percentual do valor do serviço em relação ao tempo de montagem. Então a gente criou outros 2 modelos que amparam essa situação. Então, na tabela 1, o preço do móvel evolui, ele vai aumentando, no entanto, o preço do serviço ele cresce devagarzinho, né? Justamente para a gente ser competitivo nesse mercado também. E na tabela 2, onde essa correlação entre o preço do produto e a montagem, ela é média. Por exemplo, uma mesa. Então, apesar de uma mesa mais cara ser mediamente mais difícil do que montar do que uma mesa mais barata, então existe uma correlação média. E por último é a tabela 3, que tem essa correlação muito forte.
E aqui um pouco um resumo, então, de toda essa operação, né, do que é essa plataforma de gestão de serviços. Né? Então, por a gente já nascer com um cliente do tamanho da Via, a gente já nasceu gigante, nós já somos a maior operação de montagem de imóveis da América Latina. A gente tem mais de 3 anos de existência. Nós nos preocupamos bastante na hora de estruturar esse projeto na questão jurídica. Então, a gente tem o Pinheiro Neto, que é o mesmo escritório que atua em plataformas como iFood e Uber. Então, a gente desenhou todo o nosso projeto respaldado por eles. Obviamente, para você fazer a gestão de toda essa operação, você precisa ter um sistema extremamente parrudo. Então, a gente tem a Oracle como parceiro, que desenvolveu conosco um sistema de field service. Temos mais de 2 milhões de clientes atendidos. Estruturamos uma operação que não atua nesse volume, infelizmente, o varejo está sofrendo esses últimos anos, mas a gente tem uma operação que tem capacidade para atender 200 mil serviços por mês, com toda a tranquilidade. A jornada digital, isso a gente consegue fazer hoje, então mais de 90% dos clientes são atendidos de forma totalmente automática. Ele compra, ele agenda, ele interage com os nossos robôs, o montador recebe essa demanda de serviço no aplicativo dele, executa, e a gente não tem um back-office que precisa falar com esse cliente em nenhum momento. Né? E aqui um pouco dos SLAs, então tem um histórico aqui de 1 ano e 3 meses, então de pontualidade, 98% no último trimestre a gente atingiu de pontualidade, quer dizer, aquela data que o cliente escolheu no momento zero da compra, 98% dos clientes a gente cumpriu aquela data escolhida por ele. Né? Isso traz um baixo índice de reagendamento, abaixo de 2%, um Net Promoter Score, que é a metodologia NPS, dentro da zona de excelência, que começa com 75 pontos, então a gente opera bem acima da zona de excelência, com 83 pontos. Aquilo que eu falei, que um cliente é tão importante como todos, né? Isso está comprovado aqui no Reclame Aqui, a gente tem o RA 1000 e tem uma nota de 9.3. E é isso, melhor operação de montagem de imóveis do Brasil. Além da Via, hoje nós temos outros 2 clientes. Um é um varejista local, que é a Cipolate, do Espírito Santo. Nós estamos operando com eles há mais ou menos 1 ano. E recentemente a gente implantou a Madesa, que é uma indústria de imóveis, que tem um site e vende direto para o cliente final. Então a gente enxerga isso como uma tendência também do mercado e são super potenciais clientes nossos. Então era isso que eu queria falar. Não sei se o João quer complementar ou se vocês têm alguma dúvida, fiquem à vontade aí. Boa tarde, né? Eu não cheguei no início, cheguei um pouquinho atrasado. Não sei se você comentou alguma coisa do que eu vou falar. A plataforma de vocês, ela trabalha oferecendo um serviço de montagem para a fábrica de móveis, não é isso? Para o lojista, né? E o cliente final, ele pode contratar o serviço de vocês também? Ele pode entrar direto em contato? Bom, acho que para responder a tua primeira pergunta, né, então a solução que a gente criou, ela é uma solução que visa atender melhor o cliente final, mas atualmente o caminho possível para ele, onde a gente viu a maior oportunidade, é de fato através do varejo, sejam lojas físicas, o varejo online também, que dentro da esteira o cliente escolhe lá o frete, valor do frete, e pode incluir a opção de montagem também. Só que a gente percebeu, né, eu acho que é um serviço que tem um valor muito importante para a cadeia como um todo, e a gente está procurando formas de tornar mais democrático esse serviço. Né? Claro que o caminho mais fácil para uma empresa como a nossa, que tem uma visão de tentar ser o mais rápido possível, é fazer parceria com grandes varejistas. Né? Então, porque lá é onde tem uma esteira que já faz parte do processo de venda. Né? Uma estimativa é que hoje, claro que depende da categoria de imóvel, mas estima-se que você consegue penetrar mais ou menos 50% de você conseguir vender a montagem junto com a venda do móvel.
Então acho que é um caminho, né? Por enquanto não tem a opção do cliente final comprar um serviço avulso da nossa empresa, mas a gente quer achar uma forma de que esse cliente não fique desassistido, porque é claro que esse é uma dor muito grande da indústria. Obrigado. Só para complementar também, a gente também oferece não só o serviço de montagem, a gente oferece uma solução completa. Então, por exemplo, um cliente que compra um guarda-roupa e queira fazer a montagem, eu até poderia, seria simples eu colocar um montador ali para montar, mas e se acontece alguma coisa durante essa montagem, o montador estraga uma peça? Se eu tenho uma relação corporativa, né, empresa com empresa, eu tenho toda uma esteira de assistência técnica que eu vou solicitar a peça, vou conseguir mandar toda uma solução completa, né? Ainda temos mais alguns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta. Senão a gente pode, acho que, encerrar, Andréa. Acho que agradecer mais uma vez. Nosso objetivo aqui é contar uma história para vocês do que a gente vem fazendo, né? Acho que tem tanta gente importante aqui na indústria, então a gente está cada vez mais tentando tornar a nossa empresa conhecida, né? Tem uma ajuda aqui do Carlos, do setor moveleiro, né? Que tem acompanhado um pouco dessa nossa história. E será um prazer, estaremos aqui ainda, como eu já disse, na feira. A gente está lá no pavilhão C. Venham nos visitar, se tiver, para contar uma ideia, bater um papo lá, né? A gente está sempre procurando aperfeiçoar o nosso modelo. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, João, Andrés. Obrigada mesmo pela apresentação, pela participação no ecossistema de inovação aqui da Firma Brasil. Vocês fiquem à vontade aí, nós temos mais palestras. Daqui a pouquinho a gente chama ao palco o Carlos Henrique, do parceiro PixForce. Palestra Inteligência Artificial na Indústria, otimizando o processo da segurança dos trabalhadores, a qualidade operacional. Dentro de 5 minutinhos nós daremos início.